Boa noite, povo abençoado de Deus que nos assiste nessa hora, nesse culto online. Seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida onde você estiver. Ele tem bênçãos para você. Abra o seu coração, tá? Esteja atento ao que Deus vai nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 6, versículo 15, que a palavra de Deus nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo ao Senhor que abençoe as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti nesta hora, e todos os irmãos que estão nos assistindo, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui por Tua misericórdia, nós estamos aqui, meu Senhor amado, para que a palavra do Senhor seja anunciada, seja, Senhor, aqui no templo, ou seja nas nossas casas, onde estivermos. O Teu nome está sendo anunciado em toda a terra. Por isso nós Te glorificamos, nós o exaltamos, através de Jesus, o Teu sacrifício, nós temos esse acesso ao Pai. Pai, se conosco, nos abençoa, abençoa cada família que está sendo agraciada pelo Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Queridos, todos nós estamos passando por um momento de reconstrução, quer seja nas nossas vidas pessoais, quer seja no país. Nós teremos que reunir nossas forças do íntimo do nosso coração para entrar nessa guerra e nessa peleja. Nós sabemos que o povo de Deus, ele tem que ter fé, porque é por fé que nós vencemos as nossas batalhas. Nós lemos aqui na palavra do Senhor que os muros de Jerusalém foram reconstruídos, ou as suas brechas foram tapadas em 52 dias. Nós vemos que os próprios inimigos da obra de Deus reconheceram que era Deus que havia feito algo sobrenatural ali, porque em 52 dias era impossível que Neemias e aqueles poucos homens que estavam com ele, que eles conseguissem terminar aquela obra. Nós estamos diante de um fato na nossa nação, em que pelas nossas próprias forças, nós não conseguiremos vencer. Nós não temos condições de levantar a bandeira nós mesmos e falar que nós vamos resolver essa situação. Porque nós somos o povo de Deus e as nossas armas que nós temos para lutar não são carnais, mas elas são armas espirituais e são poderosas em Deus para vencer todas as potestades. Então, querido, neste momento, nós temos o dever de conhecer que quando nós entramos numa luta, o adversário de nossas vidas, o adversário da obra de Deus, ele se levanta para tentar nos desanimar. Isso também aconteceu com Neemias, está registrado na palavra de Deus, e por isso serve para nós como grande exemplo, para que nós possamos analisar o que aconteceu naquela época, e a mesma coisa que sucede nos dias atuais. Nós vemos que Neemias ele teve que enfrentar vários desafios para poder concluir esse muro. O povo havia voltado, estava voltando da Babilônia, estava voltando do cativeiro, e alguns já estavam há mais tempo na terra. Eles já haviam reconstruído parte do templo e agora faltavam então os muros. E quando Neemias chega então com essa missão, ele começa a rondar a cidade, ele começa a levantar o que havia de se fazer, e ele começa a identificar por onde ele deveria começar a atuação dele. E de imediato ele já identificou os inimigos da obra de Deus que se levantariam contra ele. Então nós vemos que Neemias, ele enfrentou alguns desafios que eu quero pontuar com vocês aqui nessa noite. O primeiro desafio deles, ele enfrentou o escárnio. Em Neemias capítulo 4, versículo de 1 ao 3, aqueles opositores de Neemias disseram: eles são uns poucos judeus, eles não vão conseguir nada, eles são desqualificados. A primeira arma que Satanás usa para que nós não façamos a obra de Deus, para que nós não reconstruamos os nossos muros, porque o muro fala de fortaleza, fala de impedir os ataques do adversário, impedir que esses ataques cheguem às nossas vidas.
Então é importantíssimo que o cristão, além dele estar fortificado na fé e na palavra, ele precisa construir muros, ele precisa construir fortalezas ao seu redor. E essas fortalezas são construídas através da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, para podermos resistir no dia mau, todos os adversários que se levantam. Então, aqueles homens disseram: ora, eles são uns poucos judeus fracos, eles não vão conseguir fazer nada. Então Neemias, ele teve que enfrentar zombarias, ameaças de todas as formas daquelas pessoas que queriam ver a obra de Deus paralisar. Mas ele persistiu. O segundo desafio que Neemias encontrou foi o ataque dos inimigos. Os amonitas, os asdoditas, os arábios, eles se levantaram para vir contra Neemias, para poder guerrear e tirá-los da obra. E Neemias, ele teve que dizer para os trabalhadores da obra: olha, a partir de agora, vocês vão trabalhar com uma mão e na outra mão vocês vão empunhar a espada, porque se aparecer algum inimigo, nós temos que nos defender. Queridos, não é diferente. Hoje nós temos que trabalhar, ganhar o nosso pão de cada dia, mas nós, ao mesmo tempo, nós temos que estar com a palavra de Deus sempre prontos para nos defender do inimigo. Nós estamos ali fazendo a obra de Deus, trabalhando, evangelizando, ou até mesmo ganhando o nosso pão do dia a dia, mas o inimigo, ele se levanta para nos fazer parar, e ele vem com as armas infernais contra nós, e nós temos que estar preparados para poder combater, porque às vezes nós dizemos: a obra é de Deus, mas Ele conta conosco. E a preparação para fazer a obra de Deus, somos cada um de nós que temos que fazer. Eu e você temos que tomar posição neste reino. Nós temos que nos esforçar como um exército. Nós temos que aprimorar as armas que nós podemos usar contra o inimigo, para nós não cairmos em nenhuma emboscada. Os arábios, conforme Neemias 2:9, eles eram liderados por Gesem. Os amonitas eram liderados por Tobias. E todos esses homens se levantaram, e esses homens eram pessoas influentes, queridos. Eles eram pessoas influentes. Alguns dizem que eles eram governadores ou pessoas de destaques que se situavam próximos a Jerusalém, né? Também estavam no território de Israel, mas eles eram próximos de Jerusalém, e eles não queriam o bem do povo de Deus. Eles chegaram a levantar várias calúnias contra Neemias para fazer parar aquela obra, né? Então eles no terceiro desafio, eles dizem para o povo, Neemias 6, de 5-9, diz da seguinte forma: e Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço, com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei sobre eles, segundo estas palavras. Essa palavra aqui, queridos, é uma palavra, se você prestou atenção, ele tenta colocar Neemias contra o rei que o tinha enviado. Ora, nós sabemos que aquele território, ele estava dominado pelo rei da Pérsia. Era um território dominado, e o rei tinha dado autorização a Neemias para reconstruir os muros, para que a cidade possa se organizar novamente. Então os inimigos de Deus, eles falaram: olha, você está contra o rei, você está contra o rei, você está querendo fazer com que surja uma revolta aqui nessa cidade, e o povo se insurja contra o rei. E ao mesmo tempo você está querendo se fazer rei. Você mandou proclamar pela cidade que Neemias será o próximo rei. Então nós vemos que pela palavra de Deus que Neemias não se abateu, porque tudo aquilo que os inimigos estavam levantando eram mentiras, porque nada daquilo havia acontecido. Nós vemos que não é diferente, queridos. Nós vemos que os inimigos
eles continuam usando as mesmas táticas. Eles mentem, eles afrontam, eles usam palavras daquilo que eles mesmos fazem, eles usam contra nós, né? Eles usam contra nós, contra o povo de Deus. Nós vemos que essas táticas são antigas e já foram usadas há muito tempo, mas nós temos que entender que o reino das trevas, ele se organiza para poder destruir a minha vida, para destruir a sua vida, mas o Senhor que está conosco, Ele é mais poderoso, Ele está acima de todos, e nós não seremos destruídos. Nós temos que ter fé e continuar batalhando. Numa mão nós estamos com a palavra de Deus, na outra nós estamos trabalhando, empenhando na obra do Senhor. Vamos continuar. O quarto desafio que Neemias enfrentou, ele foi traído. O profeta Semaías, ele veio até Jeremias, chamou Neemias para poder entrar no templo, porque haveria uma grande, Neemias seria perseguido e ele não teria onde se refugiar. Então estava vindo uma grande luta, uma grande batalha contra ele, que ele poderia sair e se refugiar dentro do templo. Olha, Neemias, ele percebeu logo que aquele profeta, ele não estava falando da parte do Senhor, porque da parte do Senhor já havia sido dito que homem comum não poderia entrar no templo de Jerusalém, porque em Jerusalém só era permitido no templo entrar os sacerdotes do Senhor para oferecer sacrifício a quem estava a serviço da casa de Deus. Então Neemias conhecia a palavra. Ei, eu e você temos que ser conhecedores da palavra, porque o inimigo, ele tenta usar de todas as artimanhas para nos enganar, para nos fazer pensar que nós estamos nos protegendo, nós estamos fazendo a coisa certa, né? O que é? Porventura não seria certo refugiar-se dentro de um templo, um local sagrado? Parecia de antemão, parecia uma boa palavra, mas nós vemos que por trás daquilo ali havia um plano traçado para que Neemias ele pudesse cometer pecado e posteriormente ele seria julgado e seria morto com todos aqueles que tivessem entrado no templo. Então o inimigo, ele traçou estratégias. Ele tentou de todas as formas fazer com que Neemias desistisse. Mas quando chega no versículo 15 do capítulo 6, Neemias declara que em 52 dias ele havia terminado o muro. E então todos aqueles inimigos que estavam em redor, eles temeram. No versículo 16 diz que aqueles inimigos, eles ficaram amedrontados, porque eles sabiam, eles tinham convicção de que era Deus que estava com ele. Porque o homem com as suas próprias forças não consegue fazer determinadas coisas. Às vezes nós queremos fazer, nós temos a boa intenção, mas se nós não colocarmos a nossa confiança no Senhor, nós não conseguiremos vencer. E essa palavra, essa reflexão eu trago nessa noite para que nós possamos pensar naquilo que estamos passando na nossa nação nessa noite. Por que a igreja precisa orar? Por que eu e você temos que nos consagrar e buscar ao Senhor em jejum e em oração? É porque nós temos um embate contra um inimigo que ele é cruel, que ele não perdoa vidas, ele não se importa que pessoas estejam morrendo, ele não se importa que pessoas estejam perdendo tudo aquilo que conquistou. Ele não se importa com isso, antes ele busca o seu objetivo. E nós, como povo de Deus, nós temos que estar apercebidos dessas coisas, que nós não conseguiríamos vencer, mas nós devemos orar ao nosso Deus do céu, porque o Senhor, ele pode. E o Senhor, quando ele se agrada do seu povo, ele envia resposta, ele vence a guerra. Nós vemos que uma determinada guerra de Israel, o anjo do Senhor venceu um exército de 185 mil soldados, simplesmente sem Israel fazer, sem pegar na espada, sem ter que guerrear. Aquele anjo venceu todo aquele exército por Israel. Ao povo de Deus coube adorar a Deus, adorar, cantar louvores e tocar hinos ao nosso Deus. Então o que eu quero dizer, queridos, nós temos que ter fé, mas nós temos que entrar em oração nesse momento perante a nossa nação. Deus quer fazer grandes coisas através do Brasil. Deus quer novamente que o Brasil seja celeiro de missionários, homens e mulheres de Deus. Deus quer ver
a igreja brasileira novamente sendo uma igreja missionária, enviando pessoas para todos os cantos do mundo, conforme já existem muitos missionários brasileiros no mundo, mas Deus ainda quer muito mais. Deus precisa alcançar muitas vidas e Deus conta conosco. Às vezes nós olhamos assim, a economia vai ficar destruída, isso não tem nada a ver com a igreja de Deus. Claro que tem a ver. Aonde a economia não prospera também, o povo de Deus também, ele terá poucos recursos para investir na obra de Deus, para auxiliar pessoas que estão necessitando. Então nós vemos que tudo isso é um plano para destruir não só o país, mas é um plano também que atinge as famílias. Atingindo as famílias, atinge a igreja de Deus. Então, querido, nós precisamos entrar propósito diante do Senhor. Tivemos um dia nacional de jejum, isso foi muito bom, mas isso é pouco, não devemos parar por aí, nós precisamos insistir. Deus quer nos usar. Nós temos orado nesses dias, falando assim com o Senhor: Pai, em que o Senhor quer me usar? Como eu devo orar? Senhor, quem está precisando da minha intercessão neste momento? Eu acredito que esta é a oração que nós devemos fazer. Este é o objetivo que nós devemos colocar, porque muitas vezes nós queremos pedir misericórdia e muitas vezes nós queremos pedir justiça e não sabemos orar como convém. Certo que o nosso Deus, Ele é um Deus de justiça, mas Ele também é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor, é um Deus que perdoa. Nós vemos que em Ezequiel capítulo 33, no versículo 12, Deus diz que o seguinte: se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, eu perdoarei os seus pecados e haverá salvação para ele. Mas se o justo, que ele fica na sua justiça, achando que ele já está salvo, se ele vier a pecar, ele também, se ele impiamente proceder, ele perderá a sua salvação. O Senhor Deus está dizendo nessa passagem que, no versículo 12, que primeiro, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que o ímpio morra no seu pecado e vá para o inferno. Deus quer que todos se salvem, mas Deus também, Ele não garante a minha situação. Eu preciso lutar por ela. Eu preciso, como servo de Deus, tomar posse da palavra de Deus, usar as armas da oração, do jejum, entrar na presença de Deus, para que a minha vida esteja o tempo inteiro no altar do Senhor, esteja com azeite no altar do Senhor, esteja com unção no altar do Senhor, porque nada importa se eu aceitar a Cristo simplesmente e o abandonar, e não querer mais seguir a Jesus. O Senhor está dizendo em Ezequiel 33, que se o justo proceder impiamente, será cobrado o seu sangue, porque ele não será salvo. Agora, aquele que se arrepender, o ímpio que está no seu pecado, se ele se arrepender e se voltar para o Senhor, há esperança, há salvação. Então essa palavra é uma palavra para que nós possamos redobrar a nossa atenção. Essa é uma palavra diz para o crente: você que está salvo em Cristo Jesus, você deve permanecer fiel, você deve vigiar para não cair em tentação, porque a nossa salvação, nós temos que ficar com o Senhor até o último dia, até a vinda de Cristo, para nós alcançarmos a salvação eterna. Porque o ímpio, nós estamos pregando para ele, e se ele se converter, Deus diz: há salvação. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que todos cheguem à salvação e ao conhecimento pleno de Deus. Então, queridos, nós temos essa palavra de salvação em nossas vidas, devemos colocar em prática, devemos estar atentos, que nós estamos num período de reconstrução. Virão inimigos tentar nos parar, virão inimigos nos caluniar, virão inimigos tentar com mentiras, virão inimigos guerrear contra nós, mas nós poderemos vencer todos esses adversários, se nós estivermos firmes na palavra do Senhor, se formos constantes na oração e na preparação que o Senhor exige que nós tenhamos diante dEle. Eu agradeço
você que me ouviu até este presente momento. Eu rogo a Deus que as bênçãos do céu sejam sobre a sua vida, que o Senhor te alcance as suas famílias com ricas bênçãos espirituais, e que nenhum mal chegue à tua tenda. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Feche os teus olhos aonde você está. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós temos meditado na tua palavra neste momento. Pai querido, nós sabemos que pelas nossas próprias forças nós não conseguiremos vencer. Nós sabemos que não há governante nessa terra que conseguirá vencer sozinho. Mas para isso, Pai querido, o Senhor levantou um exército chamado Igreja de Deus. E nós estamos nessa peleja, nós estamos nessa guerra. Nós estamos guerreando a guerra do Senhor. Pai querido, faça o teu querer nessa nação. Mais uma vez nós rogamos para que abençoe, Senhor, aqueles homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra do Senhor. Aleluia, estão enfrentando afrontas, estão enfrentando mentiras, estão enfrentando os ataques, mas em nome de Jesus, os inimigos de Israel de Deus, que sejam abatidos em nome de Jesus, e que a família do Senhor possa glorificar o teu nome, que nessa nação, aleluias, possam existir mãos levantadas, aleluias, glorificando o teu nome, agradecendo ao Senhor pela vitória maravilhosa que o Senhor vai dar, assim como o Senhor deu vitória para Israel em 52 dias, Pai querido, com reconstruindo aqueles muros, que o Senhor possa rapidamente, Senhor, de uma maneira sobrenatural, dar vitória a essa nação. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Querido, se você quer contribuir com esta obra, você pode estar fazendo a sua contribuição. Nós vamos deixar nesse vídeo a informação da conta bancária, agência, também pelo PicPay. Se você quiser também mandar um pedido de oração através do e-mail, você tem a oportunidade de nos mandar o e-mail. Nós estaremos aqui fazendo menção do seu pedido de oração, colocando diante do Senhor. Eu tenho certeza que Deus está pronto a ouvir. E se você tem fé, Deus está agindo na sua vida, na sua casa e na sua causa, onde você estiver nessa hora. Em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome do pastor Ananias e toda a Igreja Batista Manancial, eu agradeço a você por essa oportunidade de ter nos ouvido até este momento. Em nome de Jesus. Amém.